respondendo para vocês aí de uma vez por todas algumas questões que as pessoas me fazem, que é claro, referente à minha vida pessoal, mas eu acho que eu respondendo essas questões aqui para vocês, isso vai, como alguém disse, não expor a minha realidade, não expor a minha intimidade, não expor a minha vida, mas eu acho que vai servir como uma injeção de ânimo para algumas pessoas aí, principalmente para vocês que trabalham com a espiritualidade, assim como eu, que vivem a espiritualidade assim como eu, que têm uma conexão, que têm uma fé, que trabalham em frentes de assistência no trabalho espiritual, seja na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no evangélico, no católico, em qualquer religião. O ponto primordial dessa história não é falar para vocês sobre religião. A gente já sabe que nós não suportamos nenhum tipo de intolerância, principalmente a questão da intolerância religiosa, independente da religião, da sua crença, da sua fé. O que eu venho trazer aqui é para quem tem uma conexão espiritual, mas também para as pessoas que têm esse trabalho ou que sentem esse chamado de fazer um trabalho dentro da espiritualidade. E é um vídeo que pode gerar o conteúdo que eu vou falar para vocês aqui, alguns gatilhos em algumas pessoas. Então, principalmente pessoas que têm compulsões extremas por qualquer coisa. Quais compulsões? Vícios, minhas preciosidades. É isso mesmo, vícios, o que todos nós temos. Eu parto do princípio de que todos nós, seres vivos, seres humanos, temos vícios. Nós temos compulsões, tá? Eu vim aqui hoje trazer para vocês o relato da minha vida, da minha história, um pouquinho para vocês saberem, principalmente referente a esse ponto que envolve a questão espiritual e a questão do vício, a questão da compulsão. Então hoje faz, eu acho que aproximadamente uns 75 dias, 2 meses e alguma coisa, que eu parei de beber, porque para quem me conhece sabem que eu bebi durante muito tempo da minha vida de uma maneira compulsiva, de uma maneira desenfreada, e eu acredito que eu fiz isso por questões sim que são genéticas, por questões de uma carga genética de, hoje chamam de alcoolistas ou alcoólatras, seja como você quiser chamar. Eu não tenho, na verdade, problema nenhum quanto a isso. Da maneira mais ofensiva, por exemplo, de ser chamada de viciada, de ser chamada de bêbada, de ser chamada de uma maneira ofensiva por quem a considera ser melhor que o outro, por quem considera ser perfeito, ou não ter nenhum vício, ou não ter nenhuma compulsão. E principalmente quem faz esse lance de ofender o outro para dizer, por exemplo, assim, jamais eu faria um trabalho espiritual com um viciado, jamais eu faria um trabalho espiritual com um bêbado, jamais eu faria um trabalho espiritual com sei lá o que, compulsivo em qualquer coisa. Quando eu falo compulsivo em qualquer coisa, gente, é porque a compulsão, você pode ser viciado em açúcar, você pode ser viciado em refrigerante, você pode ser viciado em compra, você pode ser viciado em qualquer coisa. Então, a gente não está aqui para dizer que o que compra é melhor do que o alcoólatra, o alcoolista, do que o compulsivo em algum outro tipo de substância. Cada um sabe da sua vida, nós temos o livre-arbítrio, certo? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é que nesses meus 70 e poucos dias aí, aproximadamente, se fizer mais, tá bom também, eu estou fazendo um acompanhamento médico, eu estou fazendo um acompanhamento psiquiátrico, Os remédios que foram receitados para mim
foi por um profissional da saúde habilitado, uma pessoa que sabe o que ela está fazendo, e é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui também referente a isso. Porque muitas pessoas, eu sei que nesse momento vão deixar de me seguir, eu sei que nesse momento vão deixar de acompanhar o meu conteúdo, eu sei que nesse momento vão me discriminar mais do que eu já sou discriminado, e eu não quero trazer como um costume a discriminação pela minha orientação sexual, pela minha questão espiritual e agora pela minha questão que envolve eu ser um alcoólatra, eu ser um alcoolista, um alcoólatra, um viciado, como vocês quiserem chamar. Cada um vai tratar aí de uma maneira. Na verdade, o intuito desse vídeo é falar para vocês aqui sobre a possibilidade de vocês também conseguirem, sem vocês, por exemplo, terem que ir para uma internação, e sobre também a desmistificação da ideia de que o remédio que você vai ter que tomar para fazer o tratamento médico vai deixar você dopado, vai deixar você alienado também. Estou falando por experiência, gente, de uma pessoa que tem um pai que não está mais aqui entre nós, que é alcoólatra e foi viciado durante muitos anos da vida dele. O meu pai, em várias substâncias. O meu pai, gente, foi pescar, porque ele amava pescar, ele vivia em ranchos, em sítios, em cachoeiras, a vida dele era essa. E ele foi pescar e ele desapareceu, ele foi para um lugar pescar e até hoje não sabemos o que aconteceu com ele. Ele estava bêbado, ele caiu no mar, aconteceu alguma briga devido ao álcool, alguma substância que ele vivia sob efeito dessas substâncias. Pode ser, a possibilidade maior é de que tenha acontecido isso. É um caso que ainda não foi desvendado, nós ainda não sabemos se ele desapareceu, se ele desencarnou, como que foi, nós não temos informações sobre isso. O pai do meu pai, segundo a história, galera, eu não conheci o pai do meu pai, porque o pai do meu pai, o meu avô, ele desencarnou também. Parece que quando meu pai tinha 9 anos, então o pai do meu pai também era dependente químico. O meu tio, irmão do meu pai, também era dependente químico. O meu tio avô, que há pouco tempo desencarnou, também era dependente químico. O meu irmão, que não é filho do meu pai, não quero expor a vida do meu irmão, está internado novamente por ser dependente químico. Ele precisou da internação, como muitas pessoas precisam da internação. Eu nunca fui internado em nenhuma clínica de reabilitação para dependência química, mas tenho muitos amigos, colegas, conhecidos que são dependentes químicos e que necessitam da internação. Eu queria dizer para você aqui também que a internação, ela não vai acabar com a sua vida, ela não vai acabar com a sua moral, ela não vai acabar com o seu caráter. O caráter, quem tem, quem não tem, quem tem o bom tem, quem tem o mal tem. Então, o que eu queria dizer para você é que se você sentir que você não tem controle para você conseguir se libertar de qualquer tipo de compulsão que você tem e precisar de uma internação, vá. Se você precisar tomar o remédio, vá tomar o remédio. Se você conseguir ficar sem o remédio, fique sem o remédio. As pessoas, elas dizem a maldade, o egoísmo, o preconceito, a necessidade de ofender o outro, dizem muito assim, como o dependente químico é a escória da sociedade, o dependente químico, para esses que se escondem atrás de máscaras, para esses que não contam o que eles são, para esses que, para oportunismo, para ganhar algo, principalmente em questões materiais e na questão do poder, se escondem atrás de personagens para não contar sobre a sua vida e para não expor a sua realidade. Na maior parte das vezes são esses os que julgam, são esses os que criticam, os que ofendem, os que se colocam ali, na verdade, galera, numa posição de aperfeição.
você é viciado, eu sou perfeito, jamais na minha vida que eu faria uma leitura de tarô, um trabalho espiritual com um viciado igual a você. Então tudo bem, se você não quer fazer, tudo bem. Eu tenho muitas pessoas que não se consultam comigo e tenho pessoas que se consultam comigo e que tenho pessoas e consulentes que sabem da minha vida e fazem trabalhos espirituais comigo e estão toda semana na minha mesa de tarô e agradecem todos os dias por eu existir na vida deles e por eu poder ajudar eles de alguma maneira. Eu sei que nesse momento eu já não tenho muitos seguidores, então eu vou perder ainda alguns seguidores, mas isso não importa, porque na verdade isso é um filtro para que eu saiba que as pessoas que me seguem aqui, tanto em qualquer plataforma, são as pessoas que me respeitam, são as pessoas que não apenas o respeitam a mim, mas são pessoas que respeitam a vida, são pessoas que têm um amor maior ao próximo, são pessoas que respeitam o planeta, que respeitam a vida humana, né? São pessoas que amam a humanidade. Então, se você detesta a humanidade, o problema é seu. Se você apenas se ama também, o problema é seu. Se você é um tremendo egoísta também, o problema é seu. O recado aqui é para um outro público, é para as pessoas que trabalham principalmente com a espiritualidade e se sentem mal de expor as suas questões, de contar quem elas realmente são, por medo de perder consulente, por medo de não conseguir trabalhar, por medo de você ser criticado e mais discriminado e mais hostilizado pela sua dependência química, por exemplo. Nós sabemos que muitas pessoas dentro da espiritualidade necessitam, por exemplo, do álcool, ou do cigarro, do tabaco, ou de qualquer outra substância. Quem trabalha em frente assistencial e tem uma conexão um pouco mais profunda com a espiritualidade sabe do que eu estou falando, não apenas quem tem conexão espiritual. Psiquiatras, psicólogos, pessoas, terapeutas que estão ali auxiliando a vida das outras pessoas, é como se essas pessoas elas não tivessem problemas, é como se essas pessoas elas não tivessem compulsões, é como se essas pessoas precisassem ser perfeitas. Então, o que eu queria dizer para vocês aqui é que não, é que essas pessoas têm suas dores, seus conflitos, suas compulsões, elas têm também depressão, elas têm também um transtorno bipolar, elas têm também questões mentais. Por que elas têm questões mentais? Porque todo ser humano tem, só não tem aquele que não fala, só não tem aquele que não conta, só não tem aquele que não expressa, só não tem aquele que não coloca a cara tapa. E a minha cara, gente, na verdade, assim, ela já tá a tapa há muito tempo. A minha cara tá a tapa literalmente há muito tempo, pela minha orientação sexual, pela minha identidade de gênero, depois pela minha questão de classe social, depois pela minha questão do vício, pela minha questão da dependência química, depois pela minha questão da minha espiritualidade, que é marginalizada, que é hostilizada. Então eu não estou colocando aqui eu como uma vítima no meio da história. O que eu estou colocando para você aqui, que se identifica com o que eu estou falando, é que você pode ser espiritualista, você pode trabalhar com a espiritualidade, e você pode, e você tem compulsões, e você tem o direito de expressar quem você é, e você tem o direito de buscar o seu tratamento, e de contar o seu tratamento, e de falar que você está medicado, e de contar qual é a sua questão mental. E de contar qual é a sua compulsão. Você vai falar isso para todo mundo? Não. Eu estou aqui colocando porque eu trabalho com a internet. O meu trabalho é a internet, o meu trabalho é aqui. Então eu estou aqui contando porque eu acho que isso vai bater em alguém, isso vai chegar em alguém que está passando pela mesma situação que a minha e está acreditando que não vai poder trabalhar mais. Ou que se contar um tratamento que está fazendo ali para melhorar a sua vida e até para melhorar para o outro também a questão, vai perder consulente, não vai ter mais, não vai conseguir mais fazer o seu trabalho espiritual, não vai poder ganhar mais.
não vai poder trabalhar mais, não vai poder lutar aí pela sua sobrevivência. E o primeiro ponto da história é que você tem sim a capacidade. Como eu coloquei, tem que ser igual ao meu irmão internado? Vai. Tem a possibilidade? Vai. Tem que tomar o remédio? Vai. Ah, não vou tomar o remédio porque o remédio corta a conexão espiritual. É mentira. Ah, tá? É trocar uma compulsão pela outra. Parou de beber, mas agora não fica sem o remédio. Cada um, gente, tem uma possibilidade. Se você tem a possibilidade, você que é dependente químico, tem a possibilidade de conseguir aí, vencer a sua dependência, eu não estou falando vencer a sua dependência para eu agradar você, para eu agradar o meu vizinho, para eu agradar minha mãe, para eu agradar o meu pai. Eu estou falando vencer a sua dependência pela sua saúde psíquica, pela sua saúde emocional, pela sua saúde do seu corpo, é pela sua vida, na verdade, que você faz esse tipo de história. Você não faz porque você quer agradar o outro. Você não está fazendo isso porque você quer até beneficiar o outro, sim, no sentido de contexto de relações sociais. Mas pode piorar como pode melhorar. Pode piorar como pode melhorar. Você vai ver o que vai acontecer para você. Mas a história é que o que você vai fazer é para você. O que você vai fazer é pela sua vida, é pela sua saúde física, é pela sua saúde emocional, é pela sua disposição, é pela reconstrução da sua vida, principalmente se você, como eu, perdeu o contato com pessoas que você amava devido à dependência química, se você desestruturou a sua própria vida devido à dependência química, se você perdeu bens materiais e teve que reconstruir do zero devido à sua dependência química, se você sofreu as piores dores, as mais profundas dores, que se você se identifica comigo, você sabe do que eu estou falando, devido à dependência, seja ela qual for. Então, se você deseja reconstruir a sua vida, e principalmente para a galera que trabalha com a espiritualidade, tem medo pelo corte da conexão espiritual, isso não vai acontecer. Porque a sua espiritualidade, a sua fé, a sua confiança, a sua guia, quer você vivo, ela quer você saudável, ela quer que você aproveite a sua vida, ela quer que você aproveite as relações humanas boas para você. Ela quer que você auxilie as outras pessoas que talvez estão em um lugar de não conseguir ou de terem perdido completamente a esperança. Eu bebo há muito tempo, Douglas. Eu fumo tabaco, cigarro há muito tempo, eu não vou conseguir. Vai, eu estou conseguindo, mesmo com todas as outras questões que eu não vou trazer nesse vídeo para vocês, mas se vocês quiserem mais detalhes de questões de traumas que eu tenho, de questões, de situações até um pouco trágicas que eu vivi na minha própria vida e que pode ter desencadeado a questão da minha compulsão pelo álcool, vocês comentem aí no vídeo que eu trago para vocês essas questões, porque a gente não está fazendo justificativa para compulsão. Tem pessoa que não viveu nada trágico na vida e tem uma compulsão. Tem um outro que viveu questões trágicas e que levou ele a ter uma compulsão. Tem outro que teve uma estrutura familiar magnífica, fantástica e não tem questões mentais. Questões mentais que eu digo condições, porque eu não estou tratando aqui ninguém como patologia, eu não sou profissional da saúde. Eu sou esteticista, mas trabalho como tarólogo, eu trabalho com a espiritualidade, eu trabalho com a bruxaria tradicional. Então, a situação é que você tem a possibilidade e você tem a capacidade, e eu queria que você não se escondesse mais, eu queria que você falasse, eu queria que você se comunicasse, porque quando você fala e quando você se comunica, talvez você pense, você não vai poder trabalhar, quem está com pouco consulente aí para trabalhar. Eu, nesse movimento que eu estou fazendo na minha vida também, não apenas da questão de não estar mais sob efeito do álcool, mas estou medicada sim,
com a receita da minha psiquiatra e com a orientação da minha psicóloga, que eu não posso deixar de ir, que eu não posso deixar de frequentar, de ter o meu acompanhamento psiquiátrico e com a minha psicóloga, eu preciso nesse momento dos medicamentos, né? Não é um medicamento apenas, são 3 medicamentos na realidade que a minha psiquiatra orientou que eu tomasse, e você fica pensando às vezes assim que você trocou, a gente costuma falar uma droga pela outra, porque o remédio também é uma droga, também tem um efeito colateral, a sua pele vai ficar ruim. Então questionando: Douglas, o que aconteceu com a sua pele? Por que sua pele ficou cheia de acne? Algumas pessoas perguntaram para mim, porque de repente eu sempre tive acne, mas a acne é um efeito colateral dos medicamentos, que nesse momento não tem como eu ficar sem. Então, eu tô falando aqui para aquela galera, já falei e repito, quem não quiser fazer a consulta comigo, quem quiser deixar de me seguir porque eu tô sob o efeito do remédio, ou porque agora sabe da minha história, para quem não sabe, e acredita que o que eu fiz não tem valor, e que o meu trabalho não tem valor, e que eu não tenho valor, e que a minha espiritualidade ela não existe, que a minha conexão e a minha guia espiritual ela não existe devido a isso. Que aí o problema de cada um vai de cada um, né? Porque eu não tô na verdade aqui para ganhar seguidores, eu não tô aqui para irritar contando essa situação da minha vida. Eu tô aqui para falar para quem acha que não tem a capacidade, que você tem capacidade, que é possível sim, que você pode reconstruir a sua vida sim, que é difícil sim, que você vai ter dores sim, que você vai chorar sim, que você vai sofrer sim, que você vai perder contatos também, que você vai ganhar contatos também, mas que é possível você realizar coisas na sua vida que você acreditou que não era mais capaz, principalmente na questão da dependência química. Porque eu, em muitos momentos da minha vida, olhei para mim, eu sei que é pouquíssimo tempo, o tempo que eu deixei de beber, por exemplo, mas cada dia para mim é uma vitória, cada dia para mim é uma realização. Teve nesse momento, nesse mesmo movimento da questão de eu ter deixado de beber, a questão da minha mudança de casa, da minha mudança de cidade, que eu saí de um lugar que não era confortável para mim e que eu nunca quis viver. É próximo à cidade que eu estou morando agora, mas agora eu estou morando na cidade próximo da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha avó, próximo de amigos também, é próximo à cidade, mas né, essa outra cidade que eu estava, que eu me mudei, vai fazer um mês agora, faz pouco tempo também, tá? Então tá tudo junto, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas questionaram porque eu sumi das lives, as pessoas questionaram porque eu deixei de postar os vídeos, e foi devido a essa mudança. Eu falei que eu ia vir aqui contar para vocês no momento certo. Foi devido à mudança da casa, foi devido a eu estar me organizando aqui ainda na casa nova, me adequando ao novo ambiente, e foi devido a essa mudança do meu tratamento também para dependência química, certo, galera? Então eu falei que eu ia vir contar aqui para vocês, alguns amigos pessoais já sabem, alguns consulentes pessoais já sabem, mas eu queria expor essa ideia para vocês aqui, eu queria expor essa situação para que vocês entendam que é possível sim, e para que vocês não desistam da vida de vocês, porque tem grupo de apoio, tem o CAPS aí para isso, que é maravilhoso, é só os preconceituosos e os capacitistas, e capacitistas eu digo até porque eles consideram que a capacidade deles mental e intelectual é superior aos outros, para dizer, para hostilizar e para ridicularizar o CAPS, por exemplo, que é um centro de atendimento psiquiátrico e terapêutico que simplesmente pode mudar a sua vida, transformar completamente a sua realidade. Tem que ter força, tem que ter força de vontade, tem que ter resistência, tem que ter coragem, mas tem que ter também o seu grupo de apoio, tem que ter
também a sua base ali para você se segurar. Na hora que você estiver pensando em uma recaída, você ter pessoas ali que amam realmente você e que vão falar que é melhor que você esteja sem a dependência, é melhor que você esteja fazendo esse tratamento pela sua própria vida. Vão ter pessoas nesse momento que vão chamar você para beber, que vão chamar você para usar qualquer coisa, vão ter pessoas que nesse momento vão deixar de seguir você. Eu, no meu caso aqui, trabalhando com as redes sociais, porque o meu trabalho é mais nas redes sociais, vai ter gente que não vai seguir, vai ter gente que não vai querer se consultar mais comigo, vai. Eu tenho a plena consciência disso, mas eu prefiro ter a minha transparência, porque eu já falei que eu ia contar sobre essa situação aqui para vocês, do que eu ser um hipócrita, na realidade, do que eu passar como um papel de me considerar melhor do que alguém que, como todo mundo diz aí agora, até de uma maneira para descontrair, quem me conhece sabe, sobre a minha vida, sobre a minha realidade, sobre o meu bom caráter para quem acha que eu tenho, sobre o meu mau caráter para quem acha que eu tenho, sobre eu ser legal, sobre eu ser péssimo, sobre eu ser lindo, sobre eu ser horroroso, sobre eu ser o melhor e sobre eu ser o pior. O que eu queria dizer para você é que o que vale é quem ama você e está próximo com você. É quem apoia você na sua caminhada e na sua jornada, e é a sua vida, é o que você sente com você, é o que você olha para você e vê que é bom, e o que você olha para você e vê que é mal e o que pode mudar, e o que você faz para prejudicar você e o que você faz para prejudicar o outro, e a possibilidade de mudança que existe sim na sua vida. É impossível, a pessoa fuma há tantos anos, não vai conseguir. Isso é coisa de gente baixa astral. Saia fora, corte contato, corte laço com esse tipo de galera, com esse tipo de pessoa. Balde de água fria, você mesmo pega e joga em você um balde com gelo. Quando você quiser, é ótimo, porque faz bem para a pele. Balde com água fria, com água gelada, com gelo. Do outro não aceite. Do outro corte. Imagina a pessoa, daqui a pouco vai ter recaída, daqui a pouco já volta, daqui a pouco já tá caído na rua, sabe? Quando você tiver caído na rua, você vai se entender o que é estar caído na rua, de bêbado. Quando você comprar um telefone novo e você ter uma compulsão e você sair para se divertir, quando você voltar na sua casa, você perder um óculos que você comprou, porque você precisa, com o seu dinheiro, ou um telefone celular, ou uma bolsa, ou danificou um carro, ou perdeu um carro, ou até coisas piores, você vai saber. Com você vai saber. E quando for o seu filho, você vai saber. Quando for a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, quando for alguém que você ame, que você estiver passando por uma rua e você vê o seu filho caído na rua, você vê o seu pai caído na rua, você ter que levar o seu pai embora, igual eu fiz com o meu pai, mesmo quando criança, muitas vezes, você ter que tirar a pessoa de confusão para não acontecer algo pior. Aí você começa a entender, e aí você começa a medir um pouco as suas palavras quando você for chamar o outro de bêbado, bêbada, o outro de viciado, viciada. Então, não estou dizendo aqui que você precisa chamar de dependente químico, chamar de alcoólatra, chamar de alcoolista, chamar de dependente de qualquer tipo de substância. Você vai fazer, na verdade, o que você quiser continuar tratando, a maneira que você quiser continuar olhando para a vida humana. Mas é interessante que você pense que pode ser seu filho amanhã. Talvez hoje ele não é. Eu espero que ele nunca seja um dependente químico e que você nunca pegue seu filho
caído na rua, ou que você sofra anos da sua vida com internações com seu filho, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, seja quem for. Eu espero, na verdade, que você nunca sofra isso com você mesmo e com outra pessoa, porque na verdade eu não sei nem dizer o que é pior. Então, era isso que eu queria contar com vocês aqui. Eu acho que esse vídeo ficou até um pouco longo, mas se vocês quiserem saber mais sobre essa história, como eu venho fazendo na minha questão espiritual, que vem me ajudando, que vem me dando um ponto de segurança para eu continuar vivendo a minha vida, trabalhando nessa questão da mudança de cidade, continuar fazendo os meus vídeos, continuar atendendo os meus consulentes e não perdendo a minha conexão espiritual, para continuar o meu trabalho espiritual até que eu esteja vivo aqui no planeta e passando a minha mensagem, usando a minha voz, usando o meu lugar de fala, principalmente a favor da vida, não da minha, mas da sua, do vizinho, do que está caído ali na rua, do que está, porque é igual eu, ele é igual a você. Ele é igual eu, ele é igual a você. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. É o que pode ser ali, um dia eu, no outro dia é o seu irmão, no outro dia pode ser o seu filho, no outro dia pode ser o seu pai. Então, interessante a gente começar a olhar para a vida das pessoas como se fosse a sua, como se fosse alguém que você ama. Porque quando você começa a olhar como se fosse alguém que você ama, a coisa ela começa a mudar um pouco de figura. Então eu queria dizer para você que se identificou comigo, continue acompanhando o meu conteúdo é sobre espiritualidade, mas se vocês quiserem saber mais a respeito dessa minha jornada, dessa minha trajetória contra a minha dependência química, curtam aí o vídeo, comentem aí também a experiência de vocês, troquem ideias entre si para quem se identificar, troquem ideia comigo aqui também, me chamem aqui também quando vocês estiverem passando mal aí, quando vocês estiverem com vontade de usar qualquer substância e estão em tratamento, ou ainda não procuraram tratamento, desejam procurar o tratamento, não sabem como começar, ou estão sem força, ou não têm apoio da família ou de ninguém, porque estão sozinhos aí nesse momento na vida de vocês. Vocês podem me chamar, se outras pessoas se comunicarem aqui através desse vídeo também, a gente já cria aí uma rede de apoio para vocês me ajudar, para eu ajudar vocês de alguma maneira, porque é isso que importa, né? Não estou aqui também para tagar religião e religiosidade nenhuma, até porque eu não tenho religião, eu sou politeísta, eu trabalho com bruxaria tradicional, mas vivo da espiritualidade, não tenho pretensão nenhuma de mudar as minhas questões da minha fé, da minha confiança e do meu trabalho espiritual por conta de nada e por conta de ninguém. Então eu fiquei de falar isso aqui para vocês no momento mais oportuno, e foi agora que a espiritualidade me deu aí essa ideia, de eu passar essa mensagem aqui para vocês. Eu espero que eu possa contribuir com a vida de vocês aí. Contem comigo, quem está na mesma luta, quem está na resistência que a minha, quem não está aí para julgar, quem não está aí para hostilizar, e quem está aí a favor da sua vida, a favor da vida do outro, a favor de movimentos que favoreçam o planeta, de movimentos de amor, sim, de movimentos que não é para parecer positividade tóxica e bicho grilo e coaching e qualquer coisa dessa maneira, mas é sim o movimento do amor que é mais interessante. É sim o movimento contra o ódio, sim, que é mais interessante. E é sim o movimento da vida, sim, que é mais interessante. Porque se você está aqui, se você está vivo, é porque tem chão ainda para percorrer. É porque tem coisa ainda que você tem que viver. É porque talvez a espiritualidade, principalmente, tem ainda coisas boas para você. É porque ainda você tem papel a cumprir, é porque ainda você tem coisas satisfatórias para viver na sua vida. A vida não é uma desgraça. A vida, ela não tem que ser uma desgraça. A vida, ela não tem que ser uma tragédia. A vida não pode, a sua vida, ela não pode ser tagada pelo outro.
pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, seja por quem for. A sua vida não pode ser tagada por ninguém. A sua vida é a sua vida, é a sua existência, é o seu corre, é o seu movimento. Então eu espero e desejo profundamente que você não se acostume com a ideia da dor cotidiana, com a ideia da dependência cotidiana, com a ideia de você perder suas coisas, com a ideia do seu sofrimento eterno. Não se acostume com a dor, não se acostume com o sofrimento e não perca a esperança em você. Ninguém tem esperança em você mais. Porque você é viciada, porque você é bêbada, porque você é drogada, porque você é a pior pessoa do mundo. Mas você não perdendo a esperança em você, na realização dos seus sonhos, na sua transformação, na realização dos seus desejos de vida, porque se você está vivo é porque tem coisa ainda para acontecer, é o que importa. Gente, eu acho que eu falei demais. Muito obrigado, eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí de alguma maneira. É isso que nós temos por enquanto. Como sempre, beijos, boas magias e tchau.